E se eu te dissesse que a forma como você fala consigo mesmo define não apenas o que você sente, mas o que você se torna? Pense nisso. Todos os dias, você conversa com alguém que tem mais poder sobre sua vida do que qualquer pessoa no mundo, você mesmo. Mas a maioria dessas conversas é silenciosa e cruel. Você se chama de burro, fracassado, azarado. Repete que nada dá certo, que o mundo é injusto. E a vida, obediente, apenas confirma essas ordens. Agora, imagine o oposto. Por 5 dias, você decide falar com a voz de um imperador estoico. Cada frase que sai da sua mente se torna um comando de força, de clareza, de domínio interior. Não é magia, é neurociência e filosofia trabalhando juntas. O que você fala é o que você planta. E o que você planta, inevitavelmente, cresce. A mente humana é um jardim invisível que nunca para de crescer. O problema é que a maioria das pessoas nunca percebe o que está plantando. Enquanto você vive o dia a dia, entre preocupações, obrigações e ruídos, externos pensamentos vão sendo lançados como sementes silenciosas. E como qualquer jardim, ele não distingue o que é flor e o que é erva daninha. Simplesmente faz crescer o que você cultiva com mais frequência. Quando você se repete, nada dá certo, eu não sou bom o bastante, ou as pessoas sempre me decepcionam, está irrigando a terra com veneno. Sem perceber, constrói uma paisagem mental árida, onde a dúvida e o medo se tornam sombras constantes. E o mais curioso é que depois de algum tempo, essa paisagem se torna o filtro pelo qual você enxerga o mundo. Você não vê mais o que é, vê o que acredita ser. É como usar óculos escuros em um dia ensolarado. O sol continua brilhando, mas você só enxerga a sombra. Os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, entendiam que o verdadeiro campo de batalha não era o mundo, mas o próprio pensamento. Eles ensinavam que o homem que não domina sua mente é como um jardineiro que deixa as ervas crescerem até sufocar as flores. Por isso, a primeira lição deste desafio é simples, mas exige coragem. Observar o que você anda dizendo a si mesmo, perceber que cada frase repetida internamente é uma semente lançada no solo fértil da consciência e decidir, a partir de agora, o que realmente merece florescer. Durante os próximos 5 dias, você vai falar consigo mesmo de um modo diferente. Vai plantar pensamentos de força, de clareza e de autodomínio. E, como um bom jardineiro, vai regar essas sementes todos os dias com atenção e propósito. No começo, o terreno pode parecer duro, infértil, resistente. É normal. Uma mente acostumada à autocrítica e ao pessimismo reage com desconfiança quando você tenta trazer luz. Mas basta persistir. Assim como o sol da manhã quebra o gelo da madrugada, palavras firmes e conscientes começam a aquecer o solo interno. E, de repente, você começa a notar algo sutil. As reações mudam, o olhar muda, até o corpo parece mais leve. A paisagem mental começa a florescer. O jardim, antes tomado por espinhos, dá espaço a uma nova vida. É nesse momento que você entende o que os estoicos quiseram dizer quando afirmaram que o homem sábio governa o império mais difícil de todos, o império da própria mente. Porque é ali, e só ali, que toda mudança verdadeira começa. 5 dias. Parece pouco, não é? Mas o tempo é relativo quando você decide mudar de dentro para fora. 5 dias podem ser uma eternidade para quem vive repetindo padrões que o prendem, ou o início de uma revolução silenciosa para quem escolhe agir com consciência. A mente humana, quando submetida à intenção, reage rápido. Ela precisa apenas de uma fagulha de consistência para começar a se reorganizar. É por isso que o desafio dura 5 dias. É o intervalo perfeito entre o que ainda é dúvida e o que começa a se tornar convicção. É um período curto o suficiente para não haver desculpas e longo o bastante para quebrar a resistência inicial da mente. Essa voz interna que diz, isso não vai funcionar. No primeiro dia, você talvez se sinta ridículo falando sozinho. É o ego tentando preservar o velho território. No segundo, as palavras começam a soar menos forçadas, quase familiares. No terceiro, surge uma percepção. Algo em você mudou de ritmo. O mundo parece responder de maneira diferente. No quarto dia, há um estranho senso de domínio, como se o caos externo já não tivesse o mesmo poder. E no quinto,
vem a constatação mais poderosa de todas. O mundo não mudou. Você mudou. E porque você mudou, o mundo finalmente te enxerga com outros olhos. Essa é a essência do poder dos 5 dias. Um pequeno lapso de tempo onde você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto delas. É como se estivesse calibrando novamente a bússola interna, ajustando o norte da mente para apontar não mais para o medo, mas para o controle. O segredo está na continuidade, não na intensidade. Você não precisa de 10 horas de treino mental, mas de 5 minutos de fala intencional, repetidos com propósito e emoção real. 5 dias são o ponto de partida, a primeira rachadura no muro da inércia. Pense em um guerreiro afiado após dias de treino contínuo. No início, seus golpes são desajeitados, mas com cada repetição, ele se torna mais preciso, mais firme, até que o movimento certo deixa de exigir esforço. Ele apenas acontece. Assim é a mente após 5 dias de disciplina verbal. As frases que no início exigiam esforço passam a surgir naturalmente, como reflexo. O cérebro entende o novo comando e o corpo o segue. Você começa a viver o que diz e o que diz começa a moldar o que vive. É nesse ponto que o impossível deixa de parecer distante e começa a se tornar questão de tempo. Tudo o que você precisa para começar essa transformação cabe em 3 frases, simples, diretas, mas carregadas de poder. 3 declarações que funcionam como códigos mentais capazes de reorganizar o modo como você percebe o mundo e, por consequência, como o mundo reage a você. Elas não são mantras de otimismo vazio, mas comandos estoicos, instruções que comunicam à sua mente como ela deve se comportar diante das tempestades da vida. A diferença entre quem se deixa dominar pelo caos e quem o atravessa com serenidade não está na sorte, mas na linguagem interna. O estoico entende que antes de vencer qualquer batalha externa, precisa vencer a guerra invisível que acontece dentro da própria cabeça. Quando você diz a si mesmo, eu controlo minhas reações, não o mundo, está desenhando a linha entre o que depende e o que não depende de você. É um lembrete poderoso de que não há controle sobre os ventos, mas sempre há sobre o leme. Essa frase é o antídoto contra o desespero, porque ela te lembra de voltar ao centro quando tudo à volta desmorona. Já ao afirmar, nada pode me abalar sem a minha permissão, você impõe autoridade sobre suas emoções. É um decreto silencioso, uma fronteira intransponível. O mundo pode tentar te provocar, mas só te derruba se você consentir. E quando repete, meu tempo é precioso, demais para ser desperdiçado, você planta a semente da clareza. A noção de que foco é a forma mais pura de respeito próprio. Cada vez que pronuncia essas palavras, você envia ao seu cérebro a mensagem de que a dispersão é o inimigo e a presença é o seu trono. Mas o verdadeiro poder dessas frases não está no som delas, e sim na convicção com que são ditas. É por isso que tantos fracassam em suas tentativas de mudar, porque falam como quem lê um bilhete, e não como quem dá uma ordem ao próprio espírito. O estoico fala com firmeza porque sabe que está instruindo o soldado mais difícil de comandar, ele mesmo. Repita essas frases logo ao acordar, antes de dormir e principalmente nos momentos em que a vida parece testá-lo. Você perceberá algo sutil, quase imperceptível. Sua respiração muda, seu corpo se endireita, seu olhar se torna mais firme. A linguagem cria postura e a postura cria destino. Essas 3 frases não são apenas declarações, são trilhos mentais que conduzem sua energia para onde ela precisa estar. No começo, você as repete para acreditar, depois acredita porque as repete, e de repente, sem perceber, elas deixam de ser algo que você diz e passam a ser algo que você é. Nenhuma transformação é completa até ser testada. A vida, com sua precisão quase pedagógica, sempre coloca à prova aquilo que você diz acreditar. É fácil repetir frases de força quando tudo está em ordem, mas é nas horas em que o chão treme que a mente revela quem realmente está no comando. Durante os 5 dias do desafio, haverá um momento inevitável em que o mundo parecerá conspirar contra sua calma. Uma discussão, uma perda, uma crítica injusta, um contratempo inesperado.
Algo surgirá para testar a solidez do seu novo alicerce interno. É exatamente aí que o treinamento começa de verdade. O homem comum encara os obstáculos como interrupções do caminho. O estoico, ao contrário, entende que o obstáculo é o próprio caminho. Quando o caos aparece, ele não se desespera. Ele observa, respira e lembra: nada pode me abalar sem a minha permissão. Essa frase se torna escudo e bússola. Em vez de reagir impulsivamente, ele age com lucidez. O problema que antes seria um gatilho de descontrole, agora se transforma em um campo de prática, uma arena onde o caráter é lapidado. É nesse ponto que a filosofia deixa de ser teoria e se torna carne, gesto e decisão. Imagine um guerreiro em meio à batalha. As flechas cortam o ar, o barulho ensurdece, mas ele mantém o olhar firme, o corpo ereto, o coração sereno. Ele não controla o que vem de fora, apenas o que parte de dentro. Essa é a postura estoica diante do teste. Permanecer centrado quando todos os outros se perdem. Cada crise se transforma em um treino disfarçado. Cada frustração em uma oportunidade de se fortalecer. Porque a vida não te pergunta se está pronto. Ela te treina até que esteja. E quando você atravessa esses testes sem perder o eixo, algo extraordinário acontece. O respeito começa a substituir o medo. As pessoas notam que há algo diferente em você. Uma calma que não é passividade, mas poder silencioso. A força não vem de gritar mais alto, mas de permanecer imperturbável quando o mundo tenta te desequilibrar. A verdadeira vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo no instante em que tudo o convida a desistir. Esse é o momento em que o desafio dos 5 dias deixa de ser um exercício mental e se torna um marco. O nascimento do homem que aprendeu a transformar provações em ferramentas de crescimento. Algo fascinante acontece quando você muda a forma como fala consigo mesmo. O mundo, de maneira quase mágica, começa a reagir de outro modo. As pessoas passam a te observar com um olhar diferente, como se percebessem uma nova presença em você, uma energia silenciosa que não existia antes. É que, sem perceber, você alterou o seu campo de influência. A linguagem que domina sua mente também modela o seu corpo. O tom da sua voz se torna mais firme, sua postura mais ereta, e o modo como caminha transmite segurança. As palavras que antes te enfraqueciam agora se transformam em sinais de autoridade. O mundo capta isso, mesmo sem entender o porquê. De repente, situações que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo peso. Aquela crítica que te tirava o sono se torna apenas um ruído distante. A provocação que antes inflamava a raiva agora desperta um leve sorriso. A dúvida que te paralisava dá lugar a uma estranha calma. É como se você estivesse olhando tudo de um ponto mais alto, enxergando a vida com uma clareza que antes parecia inalcançável. E é aí que surge a consequência natural da evolução. Algumas pessoas vão se aproximar de você, buscando essa estabilidade que não encontram em si mesmas. Outras, porém, vão se afastar, incomodadas com a sua serenidade. Isso é o preço da lucidez. Quando você muda internamente, inevitavelmente rompe com um ambiente que se alimentava da sua insegurança. O homem que começa a se respeitar passa a se tornar uma ameaça para aqueles que tiravam proveito do seu desequilíbrio. Vão te chamar de frio, de distante, de arrogante. Mas o que realmente aconteceu é que você parou de se curvar, de se justificar, de mendigar aprovação. Você simplesmente entendeu que a paz não se negocia. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade de quem não depende mais do caos dos outros para manter o próprio equilíbrio. É o ponto em que o seu silêncio começa a ter mais peso do que qualquer argumento. O respeito que vem de fora é apenas o reflexo do respeito que você consolidou por dentro. E a cada dia em que mantém essa coerência, o mundo aprende a te tratar de acordo com o padrão que você estabeleceu. Você se torna, então, não um homem que reage, mas um homem que dita o ritmo. O universo começa a se ajustar à sua frequência, e essa é uma das maiores provas de que a verdadeira transformação aconteceu. Mas chega um ponto em que apenas repetir já não basta. As palavras são o início, o fogo que acende a chama, mas é a ação que a mantém viva. De nada adianta dizer eu controlo minhas reações,
Se diante da primeira provocação você explode, ou afirmar, meu tempo é precioso, e continuar desperdiçando horas com distrações e pessoas que te drenam. O verdadeiro poder das frases está em torná-las conduta, em transformar o verbo em movimento. É nessa transição, do falar ao agir, que o estoicismo deixa de ser filosofia e se torna uma forma de vida. Quando você passa a agir como quem acredita no que diz, a mente entende que não há mais volta. É como ensinar a si mesmo pela prática o que as palavras tentavam explicar. Cada gesto se torna um lembrete, cada decisão, uma prova, e cada vitória silenciosa, uma confirmação de que você está moldando a própria identidade. O homem que diz, eu controlo minhas reações, precisa demonstrar isso na rotina, quando é contrariado, quando o imprevisto chega, quando o mundo parece te testar. É nesses momentos que você deve agir de acordo com a sua nova voz interna. Firme, calmo, inabalável. Os estoicos ensinavam que o caráter se revela não nas palavras ditas em tempos de paz, mas nas atitudes tomadas em tempos de caos. Por isso, o desafio dos 5 dias é apenas a fundação. A construção real começa quando você transforma suas declarações em hábitos. A cada vez que você reage com serenidade, em vez de fúria, corta um comportamento inútil ou escolhe o silêncio ao invés do orgulho, você reafirma que a mente está no comando. É como se, a cada decisão, você reforçasse os muros da fortaleza interior que está construindo. E o mais impressionante é que, com o tempo, essa coerência cria um poder magnético. As pessoas confiam em quem é constante, porque sabem que a palavra desse homem tem peso. A integridade é a forma mais silenciosa de influência. Não é preciso gritar, nem convencer. Basta viver o que se prega. Então, a partir de hoje, deixe que suas ações falem a língua das suas frases. Porque quando as palavras e os gestos se tornam uma só coisa, a dúvida desaparece, a mente se alinha e a vida começa finalmente a obedecer aquilo que você diz. Ao final dos 5 dias, algo muda de maneira quase imperceptível, mas profunda. Você percebe que não está apenas repetindo frases, está vivendo aquilo que antes soava como promessa. As palavras que um dia foram ensaio, agora são reflexo natural. A mente, treinada e obediente, começa a operar sozinha sob novos comandos. É o momento em que você entende o que os antigos estoicos chamavam de autodomínio absoluto. O ponto em que pensar com clareza já não exige esforço, e agir com firmeza se torna instintivo. A prática vira essência. O exercício vira identidade. Você já não tenta ser forte. Você é. Esse é o início de um ciclo infinito. A palavra que você pronuncia cria sua postura. A postura atrai a reação do mundo e a reação do mundo te obriga a refinar novamente a palavra. Assim, a evolução nunca termina. A cada volta desse ciclo, você se torna mais consciente, mais seletivo, mais centrado. A antiga necessidade de provar algo desaparece. Você para de buscar aprovação e começa a buscar coerência. A tranquilidade substitui a ansiedade e a presença se torna o seu escudo. O homem inabalável não é o que não sente, mas o que sente e, ainda assim, permanece inteiro. Com o tempo, o que começou como um simples desafio de 5 dias se transforma em uma filosofia de existência. Você passa a compreender que o domínio da mente é o verdadeiro poder, não o controle sobre os outros, mas o controle sobre si mesmo. Quando o caos vier, você o receberá com serenidade. Quando a dor aparecer, a enfrentará com propósito. E quando a dúvida tentar voltar, bastará lembrar: eu já atravessei tempestades piores e continuo de pé. Essa consciência cria um tipo de confiança que ninguém pode te dar e ninguém pode tirar. No fim, o estoicismo revela sua maior verdade. O impossível não se conquista de uma vez. Ele se constrói aos poucos, palavra por palavra, atitude por atitude. O homem que fala consigo mesmo com sabedoria cria uma realidade que obedece à sua voz. É por isso que o mundo respeita o homem que se respeita, porque a firmeza que vem de dentro se torna uma força que o universo inteiro reconhece. Então, fale assim por 5 dias. Apenas 5. E quando perceber, não será mais um exercício. Será quem você é.
o homem que aprendeu a comandar o único império que realmente importa, o império da própria mente. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a disciplina e a profundidade necessárias para ir até o fim de uma reflexão como essa. Isso prova que você está entre os que não se contentam em viver no automático. Você busca sabedoria, força e crescimento real. E é exatamente essa mentalidade que diferencia quem apenas ouve sobre o estoicismo de quem o pratica de verdade. Antes de encerrar, quero te convidar a continuar essa jornada de autodomínio e clareza mental através do meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, disponível na descrição. Nele, eu reuni os ensinamentos mais poderosos dessa filosofia milenar e os transformei em ferramentas práticas para o seu dia a dia, para que você possa construir uma mente inabalável, firme diante da vida e guiada pela razão. Se essa mensagem te inspirou, deixa o teu comentário aqui embaixo. E se talvez você não saiba o que escrever, apenas digite gratidão para que eu saiba que você ficou comigo até o fim desse vídeo e que faz parte desse grupo de buscadores de sabedoria que não param de evoluir. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, toda semana, compartilhamos novas reflexões que fortalecem a mente e alimentam o espírito. E se você quiser apoiar de forma mais direta o nosso trabalho e contribuir para que esse conteúdo continue crescendo, clique no botão Seja Membro e descubra as condições e vantagens exclusivas para patrocinadores deste projeto. E claro, não saia ainda. No final deste vídeo, vou deixar 2 novas recomendações com mensagens que podem transformar sua maneira de pensar, viver e reagir ao mundo. Continue essa jornada, porque o conhecimento verdadeiro é o único investimento que multiplica tudo o que você é. Você já se viu em uma situação onde tudo o que você dizia parecia ser ignorado? Ou pior, alguém começou a gritar, interromper e te atacar, esperando que você reagisse da mesma forma? Agora, imagine uma cena diferente. Você, calmamente, com uma única frase, silenciando a outra pessoa, ganhando o controle da conversa sem levantar a voz. Parece impossível, certo? Mas eu vou te mostrar 5 respostas que, quando aplicadas com sabedoria, podem calar qualquer um. A resposta não está em gritar mais alto ou se impor fisicamente. Ela está em algo mais profundo que vem de dentro. Ela está na sabedoria estoica, no autocontrole, na serenidade. Essas respostas vão te ensinar como, com inteligência e calma, você pode dominar qualquer situação e se tornar alguém mais respeitado, sem precisar de força ou confronto. A discussão começa. A pessoa do outro lado da mesa ou da sala começa a aumentar a voz, tentando se impor. Cada palavra dela vem carregada de emoção, como se a intensidade de seus gritos fosse um sinal de autoridade. Em vez de responder na mesma moeda, você faz algo completamente diferente. Respira fundo, se mantém calmo e com uma voz serena diz: "Eu não preciso levantar a voz para ter razão." Essa frase não é apenas uma simples resposta. Ela é uma verdadeira arma de autocontrole e domínio mental. Não é sobre não ter razão ou sobre se calar. Pelo contrário, é a prova de que a razão já está em você, sem precisar de um espetáculo. Quando você fala com calma, não está apenas se protegendo da escalada do conflito. Você está reestruturando a dinâmica da conversa. A outra pessoa esperava que você entrasse na briga, que se perdesse no jogo das palavras e da gritaria. Mas você não entra nesse jogo, porque já está em um nível mais elevado. E aqui entra o princípio fundamental da sabedoria estoica. Os estoicos, como Epicteto, nos ensinavam que o autocontrole não é repressão, é uma força real. Quando você consegue manter a calma, mesmo diante do caos, você demonstra uma força interna que poucas pessoas possuem. Ao dizer, "Eu não preciso levantar a voz para ter razão", você se coloca no controle, sem fazer um único movimento agressivo. É a verdadeira força da serenidade. Imagine essa cena. A pessoa grita, tenta te desestabilizar com palavras pesadas, mas ao invés de responder de forma impulsiva, você responde com clareza. Não há raiva, não há vingança.
apenas uma confiança tranquila que emana de cada sílaba. E nesse momento, todos ao redor percebem algo. Você não está apenas reagindo, você está liderando. Essa postura não só desarma o outro, mas também impacta quem está ouvindo. Todos percebem que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto ou ser mais agressivo, está em manter o equilíbrio, mesmo quando o ambiente ao seu redor está em plena ebulição. Esse é o poder do silêncio, do autocontrole e da confiança na sua própria razão. Quando você adota essa postura, algo muda em você. Você deixa de ser refém das palavras alheias, das emoções externas e começa a ser o arquiteto da sua própria paz. Em vez de se perder na discussão, você cria um espaço de calma e clareza, onde as palavras ganham peso e significado. E a partir desse momento, você já não está mais participando de uma discussão. Você está liderando uma conversa com sabedoria, respeito e, acima de tudo, com o controle que só quem é verdadeiramente sábio possui. Às vezes, em uma discussão, o tom sobe, as palavras se tornam afiadas e o sarcasmo começa a ganhar espaço. A pessoa sua frente tenta te atingir com zombarias, críticas cortantes ou até ataques pessoais. A tentação de responder da mesma forma é grande, não é? A raiva e o orgulho entram em cena e a primeira reação é contra-atacar. Mas, ao invés disso, você escolhe um caminho diferente. Você respira fundo, olha diretamente nos olhos de quem está à sua frente e, com uma tranquilidade que incomoda, diz: a sua forma de falar diz mais sobre você do que sobre mim. Essa frase não é uma defesa agressiva, ela não é uma tentativa de humilhar o outro. Ao contrário, ela reflete a atitude do outro sem se rebaixar a ela. Quando você diz isso, não está se defendendo com raiva ou desespero. Você está, na verdade, desativando o veneno das palavras alheias, sem entrar no jogo sujo. Você faz com que a pessoa se olhe no espelho das suas próprias palavras. E ao fazer isso, muitas vezes ela se cala, pois começa a perceber a ferida que ela mesma está causando. Essa resposta é um reflexo do que o outro está fazendo. Ele usa as palavras para atacar, e você usa as palavras para refletir sua própria atitude, mostrando que você não se deixa manipular pela violência verbal. Como Marco Aurélio dizia, a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Em vez de revidar com mais veneno, você age com sabedoria, com classe, e ao fazer isso, você se eleva, enquanto o outro se vê perdido no próprio desprezo. Quando você não reage como esperam, quando você não entra no jogo deles, você muda a dinâmica da conversa. O outro já não está mais no controle, você está. E ao não reagir à altura, você deixa claro algo poderoso. A sua paz e o seu respeito não estão à venda, não estão sujeitos à manipulação ou agressão. Quando você aplica essa resposta, começa a perceber algo surpreendente. As pessoas ao seu redor começam a te ver de uma maneira diferente. Elas te respeitam mais, porque você não é alguém fácil de manipular, alguém que se deixa dominar pelo jogo de emoções e insultos. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Epicteto, que nasceu escravo e ensinou sabedoria a imperadores, dizia: não é o que acontece com você, mas como você responde que importa. E essa resposta de não reagir com raiva, de não se rebaixar à violência verbal, é um exemplo claro de como você pode controlar a situação e não ser controlado por ela. No fundo, o que você está dizendo com essa frase é algo muito mais profundo. Você não está ignorando a outra pessoa, mas está se colocando no controle da conversa. Você não aceita a forma como a outra pessoa escolheu se expressar, mas também não permite que isso afete sua paz interior. Isso é sabedoria pura. E quem é sábio sabe que a melhor forma de lidar com a agressividade verbal não é com mais agressividade, mas com inteligência, reflexão e calma. Em qualquer discussão, há momentos em que o diálogo deixa de ser uma troca de ideias e se transforma em um campo de batalha. A outra pessoa não te ouve, interrompe constantemente, se impõe com agressividade e, de alguma forma, tenta controlar a conversa. Você já se viu nessa situação? A adrenalina sobe, as palavras começam a sair de forma impulsiva e o tom da conversa vai ficando mais e mais hostil. A pressão está lá,
tentando te empurrar para um confronto direto. Mas você decide tomar uma atitude radicalmente diferente. Você para por um momento, respira fundo e com firmeza diz: "Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito." Essa frase é poderosa, porque ela não só interrompe o ciclo destrutivo da discussão, mas também eleva o padrão de como a conversa deve se conduzir. Você não está desistindo do diálogo. Você está redefinindo as condições para que ele aconteça de forma digna e construtiva. Ao dizer isso, você não está fugindo do confronto, mas está deixando claro que você não vai se submeter a uma conversa desrespeitosa, onde as regras de uma comunicação saudável são ignoradas. Esse tipo de resposta exige coragem, pois envolve estabelecer limites emocionais e sociais. E é nesse ponto que a verdadeira sabedoria estoica entra em cena. Os estoicos nos ensinavam que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar o que aceitamos. Ao usar essa frase, você está exercendo o controle sobre o que você permite em sua vida, e você está colocando sua dignidade e seu respeito acima de qualquer impasse. Imagine que você está no meio de uma discussão com alguém que te interrompe a cada frase. Cada vez que você tenta expor seu ponto de vista, o outro grita, mais alto, tenta te desestabilizar. A tentação é ceder à pressão, entrar na mesma frequência emocional, gritar de volta ou ficar defendendo o tempo todo. Mas, ao invés disso, você escolhe dizer: "Vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito." E naquele momento, você não apenas muda a dinâmica da conversa, mas muda a dinâmica de toda a relação. Ao fazer isso, você está dando um passo atrás, não porque está com medo ou porque não tem o que dizer, mas porque você tem respeito por si, mesmo e pela outra pessoa. Você não precisa provar nada. Sua mensagem é clara. Para que uma conversa aconteça de verdade, é preciso respeito mútuo. Quando você diz isso, você mostra que não aceita ser tratado de qualquer maneira. E mais importante, que está elevando o nível da conversa. Essa resposta é uma poderosa demonstração de autodomínio. Em vez de se perder no caos, você se coloca em uma posição onde o respeito é a única forma de diálogo aceitável. Como Epicteto nos ensina, você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar o que você aceita. Ao dizer "vamos conversar quando pudermos fazer isso com respeito", você está dizendo que a única forma de seguir adiante é em um terreno de igualdade e dignidade. E o que acontece quando você aplica essa resposta? O outro, que inicialmente pensava que poderia te arrastar para uma discussão descontrolada, agora se vê desarmado. Porque, ao elevar o padrão de comunicação, você não só mantém a sua paz, mas também redefine as regras do jogo. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você é alguém que se respeita, que não permite que as emoções alheias o dominem, e isso, por si só, te coloca em um nível de respeito que poucos conseguem alcançar. Essa atitude, aparentemente simples, é uma verdadeira demonstração de força. Não é sobre fugir de um confronto, é sobre ter a maturidade de saber que, para algumas conversas, o respeito deve vir antes do conteúdo. Quando você se posiciona dessa forma, você não está apenas protegendo a si mesmo, mas está criando um espaço onde todos os envolvidos podem se expressar de maneira saudável e construtiva. Há momentos em que uma conversa deixa de ser produtiva. Você percebe que, por mais que tente, não está conseguindo avançar. A outra pessoa não está ouvindo, não está buscando entendimento, mas apenas tentando vencer a todo custo. Cada palavra se transforma em um ataque e você sente que sua paciência está se esgotando. É nesse momento que você toma uma decisão que pode parecer difícil, mas é, na verdade, uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar. Prefiro não continuar esta conversa. Essa frase é um divisor de águas. Ela não apenas encerra a discussão naquele momento, mas também envia uma mensagem clara de que você não está disposto a participar de um jogo tóxico e sem fim. Quando você diz, prefiro não continuar esta conversa, você está colocando um limite claro, definindo que seu tempo e energia são mais valiosos do que a continuidade de um diálogo que não levará a lugar algum. Imagine o cenário. Você está debatendo com alguém que está tão imerso em suas próprias opiniões, tão focado em provar que está certo, que não dá espaço para uma conversa saudável.
Cada tentativa sua de apresentar seu ponto de vista é ignorada ou interrompida. Em vez de ficar preso nesse ciclo de frustração, você escolhe, com calma e firmeza, encerrar o assunto. Prefiro não continuar esta conversa. Não há agressividade, não há medo, apenas a clareza de que a interação não é mais produtiva e que é hora de dar um basta. Essa frase não é uma fuga, pelo contrário, é uma escolha consciente de não se submeter ao desgaste emocional de uma conversa que não traz nada de positivo. Muitas vezes, a sabedoria está em saber quando é hora de parar. Continuar a conversar quando a outra pessoa não está disposta a ouvir ou a respeitar sua opinião é um convite ao desgaste emocional, algo que você não precisa aceitar. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: "Escolha não ser ferido e você não o será." Essa frase reflete exatamente o que acontece quando você decide encerrar uma conversa que está te prejudicando. Você escolhe proteger sua energia, sua paz de espírito e, acima de tudo, sua dignidade. Ao dizer "prefiro não continuar esta conversa", você não está fugindo, está superando a situação. Está dizendo que a sua paz vale mais do que qualquer discussão sem fim. Em vez de tentar ganhar a última palavra ou de se afundar em um conflito sem solução, você toma uma postura madura. Você reconhece que, às vezes, o maior ato de força é simplesmente saber quando parar. E quando você faz isso, você se coloca em um lugar de respeito, não apenas diante do outro, mas principalmente diante de si mesmo. Essa frase é como fechar uma porta. E, às vezes, fechar uma porta é o maior ato de sabedoria. Não é sobre evitar o confronto, é sobre escolher quais batalhas vale a pena lutar. Ao fazer isso, você está dizendo que não precisa ser arrastado para um ciclo de frustração. Você tem o controle de quando continuar e quando parar, e esse é o verdadeiro poder. Saber quando é hora de dar um passo atrás e preservar o que realmente importa: sua paz. Muitas vezes, as discussões não vêm de inimigos, mas de pessoas que estão próximas de nós. Amigos, familiares, colegas de trabalho. Elas podem ter boas intenções, mas insistem em nos convencer a adotar suas opiniões, suas crenças, ou até tomar decisões que não se alinham com o que acreditamos ser o melhor para nós. E então, o que você faz quando, de forma educada, você precisa colocar um ponto final nessa tentativa de imposição? A resposta é simples, mas carregada de poder. Essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. Essa frase não é um confronto, não é uma provocação. Ela é uma forma elegante e respeitosa de afirmar seu próprio ponto de vista, sem desmerecer o pensamento do outro. Você reconhece que a outra pessoa tem o direito de ter a sua opinião, mas também deixa claro que, apesar do respeito, você não se submete às escolhas ou julgamentos dela. É uma forma de dizer: eu ouço você, respeito o que você pensa, mas meu pensamento é diferente, e está tudo bem. Agora, imagine que você está em uma conversa com alguém próximo, alguém que insiste em te convencer de uma ideia ou decisão, seja ela sobre uma crença, uma escolha de vida ou uma visão de mundo. Em vez de entrar em uma discussão desgastante, tentando convencer a pessoa do contrário ou se calando para evitar o conflito, você diz calmamente: essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. O impacto disso é imediato. Você não está sendo agressivo, não está sendo desrespeitoso, mas também não está cedendo. Você está delimitando um espaço onde sua própria opinião tem valor, e essa postura cria um espaço de respeito mútuo. Não se trata de se impor, mas de afirmar a sua independência de pensamento, algo que poucas pessoas sabem fazer com tanta clareza e elegância. Os filósofos estoicos como Sêneca nos ensinaram que ser escravo da opinião alheia é a pior das prisões. Quando você aplica essa frase, você se liberta dessa prisão. Você mostra que, mesmo respeitando o ponto de vista do outro, você tem autonomia para pensar por si mesmo, sem depender da aprovação ou da conformidade dos outros. Esse tipo de resposta vai além da simples negação. Ela é a chave para a construção da independência emocional. Ao usar essa frase, você cria uma linha invisível que separa suas crenças, suas decisões e sua identidade do que os outros tentam impor. E isso, meus amigos, é o que te torna verdadeiramente livre. O impacto dessa resposta é profundo,
porque ela não só muda a forma como você se posiciona nas conversas, mas também como os outros te veem. Quando você afirma seu ponto de vista com clareza e respeito, sem se preocupar com a aprovação externa, você ganha um novo tipo de respeito. As pessoas começam a te enxergar como alguém com uma presença sólida, alguém que sabe o que pensa e que, mesmo quando discordam, não tem medo de afirmar isso. Por fim, lembre-se, essa frase não é sobre desrespeitar o outro. Ela é, na verdade, um sinal de respeito mútuo, respeito por si mesmo e pelo outro. Ao não se submeter às opiniões alheias, você reforça a sua própria autonomia, sua força interior e sua paz de espírito. Isso é o que os verdadeiros sábios, como os estoicos, sempre procuraram ensinar. Ser você mesmo, com integridade, sem se deixar moldar pelas expectativas dos outros. E essa é uma das maiores vitórias que você pode conquistar. Parabéns por ter chegado até aqui. Você acaba de aprender 5 respostas poderosas, baseadas na sabedoria estoica, que podem transformar a maneira como você se comunica e se posiciona em qualquer conversa. Ao aplicar essas frases, você não só ganhará mais respeito, mas também se fortalecerá emocionalmente, cultivando uma paz interior que poucos conseguem alcançar. Agora, quero saber de você, qual dessas respostas você vai começar a aplicar na sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo e, caso não saiba o que escrever, simplesmente coloque gratidão. Isso vai nos ajudar a saber quem ficou até o final e está comprometido com o próprio crescimento. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo mais mensagens que vão transformar a sua mente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, vamos seguir explorando as lições dos grandes filósofos e ensinamentos práticos para uma vida com mais sabedoria e controle. E antes de sair, deixe-me te convidar para assistir a mais 2 vídeos recomendados ao final. Eles estão cheios de novos conhecimentos que, com certeza, vão fazer a diferença na sua vida. Continue no caminho do autoconhecimento e da evolução. Nos vemos em breve. Você já se sentiu preso? Como se estivesse carregando um peso invisível, mas imenso, sem saber o que exatamente te impede de avançar? O que você carrega hoje pode ser o que está te fazendo ir para trás, sem que ninguém perceba. E se eu te dissesse que a chave para a sua liberdade está em eliminar tudo isso? Sem avisos, sem explicações, sem que ninguém veja. A verdade é que você está sendo drenado por coisas que não fazem sentido, por hábitos que não servem mais e por pensamentos que não te fortalecem. E se você pudesse soltar tudo isso em silêncio, sem depender da aprovação de ninguém, o que aconteceria com você? A resposta está nas pequenas coisas que você tem que eliminar, sem ninguém ver. Hoje, vou te ensinar o segredo da verdadeira liberdade. Mas antes, pergunte-se, o que você está carregando que te impede de ser quem você realmente é? Você já parou para pensar em quantas vezes, ao longo da sua vida, você se moldou para agradar alguém? Quantas vezes você teve que ser uma versão que não é a sua, apenas para se encaixar? Muitas vezes somos levados a criar personagens, essas máscaras que usamos para sobreviver em meio ao julgamento dos outros, ao desejo de aceitação, ao medo de sermos rejeitados. E quando fazemos isso, acabamos nos esquecendo de quem realmente somos. Mas sabe o que é pior? O tempo passa e nós começamos a acreditar que somos exatamente esse personagem, quando na verdade estamos apenas interpretando um papel. A verdade é que a maior prisão que você pode construir é essa: viver uma vida que não é sua, por conta do que os outros esperam de você. Você já sorriu quando queria chorar? Já disse, está tudo bem, quando dentro de você estava um turbilhão de emoções? Já se esqueceu dos seus próprios desejos só para agradar quem estava ao seu redor? Acredite, eu já estive lá. Eu sei como é carregar o peso de um personagem que não te representa. A única coisa que ele faz é te consumir, drenar sua energia e te afastar da sua verdadeira essência. O que você está vivendo não é a sua vida, é uma versão criada para que os outros te aceitem.
mas não precisa mais ser assim. O primeiro passo para a verdadeira liberdade é perceber que você tem permissão para ser quem você realmente é, sem máscaras, sem adaptações, sem medos. E isso pode ser assustador. Você pode se sentir vulnerável, pode se perguntar se vai ser aceito ou não. Mas deixe-me te contar uma coisa. A verdadeira liberdade vem do momento em que você decide que não precisa mais da aprovação dos outros para ser feliz. Você não está aqui para ser o que os outros esperam. Você está aqui para ser quem você realmente é. Imagine o poder que você tem quando decide viver sem essa máscara. A autenticidade cria seu próprio espaço. E não importa se os outros não conseguem entender ou se afastam. O importante é que, ao agir com autenticidade, você começa a atrair as pessoas certas para a sua vida. Aquelas que vão te apoiar de verdade, aquelas que vão te amar pelo que você realmente é. E as que se afastarem, bem, talvez o que elas esperam de você não esteja alinhado com o que você é de verdade. E isso está bem. Não estamos aqui para agradar a todos. Estamos aqui para ser fiéis a nós mesmos. Agora, eu te pergunto, quanto tempo você tem vivido para os outros e não para si mesmo? Quais partes de você ainda estão escondidas, esperando a hora certa de se mostrar? O que aconteceria com a sua vida se você começasse a se libertar dessas máscaras e se permitisse ser quem você realmente é? Quando Marco Aurélio dizia que a maior riqueza é viver conforme a natureza, ele não estava falando apenas sobre seguir o fluxo do mundo ao seu redor, mas sobre se alinhar com quem você realmente é, sem disfarces, sem medos. Quando você começa a viver sua verdade, você cria um espaço que é só seu, e nesse espaço você é livre, você é forte, você é verdadeiro. Então, a primeira coisa que você precisa eliminar, sem ninguém ver, é esse personagem que você criou. Elimine-o sem justificativas, elimine-o sem avisos, e seja você mesmo. Porque o verdadeiro poder vem da liberdade de ser quem você é, sem precisar de aprovação. E lembre-se, a autenticidade é a chave para uma vida plena. Você já percebeu como o amanhã tem se tornado o refúgio perfeito para o que você deveria fazer hoje? Todos nós temos essa tendência de colocar as coisas para depois, não é mesmo? Aquele projeto importante, o sonho que você adia, o hábito saudável que você sabe que precisa cultivar. E a desculpa sempre é a mesma. Amanhã eu começo, amanhã vai ser o dia perfeito. Mas aqui está a realidade dura. O amanhã nunca chega. E enquanto você espera o momento certo, a vida vai passando. E cada dia que você adia é um dia que você nunca mais vai ter. Parece drástico, mas é a verdade. O tempo não espera por ninguém. Cada segundo perdido não volta. E o pior é que você nem percebe o quanto isso vai se acumulando. Você pode até ter boas intenções, mas sem ação, a intenção não vale nada. A procrastinação, esse mal silencioso, rouba seu futuro e te mantém preso a uma zona de conforto que, na realidade, só te impede de crescer. O amanhã que você tanto espera é uma ilusão. O único momento real é agora. Quando você procrastina, você está se dando uma desculpa para não sair da sua zona de conforto. E não é por falta de vontade. O problema está em como você reage à pressão de começar. Você tem medo do fracasso, da insegurança, ou simplesmente não sabe por onde começar? A verdade é que a procrastinação é uma forma de evitar a sensação desconfortável de estar começando algo novo. O medo do agora te paralisa, mas se você realmente deseja mudar, a primeira coisa que precisa fazer é enfrentar esse medo. Deixe de lado as desculpas, as justificativas e, acima de tudo, o perfeccionismo. O momento perfeito nunca vai chegar, porque a perfeição não existe. A única coisa que existe é o seu compromisso com o agora. O agora é o único campo de batalha onde você pode realmente fazer a diferença. Não espere para ser perfeito. Não espere pelas condições ideais. Comece, mesmo que seja pequeno. O simples ato de começar já coloca você em movimento, e o movimento gera progresso. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, já é um passo para frente. E não se engane, cada amanhã que você adia te afasta mais do seu objetivo. A procrastinação é o seu maior inimigo, e enquanto você não decidir encará-la de frente,
ela vai continuar roubando o que é seu, o futuro. Pergunte-se: o que você tem procrastinado na sua vida? O que você tem deixado para depois, sem perceber o quanto isso está te afastando de quem você poderia ser? O que aconteceria se você fizesse algo hoje, mesmo que pequeno, para alcançar o que você tanto quer? Epicteto nos lembra: não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece que importa. Se você reagir com inação, estará se rendendo à procrastinação. Mas se você decidir agir agora, mesmo que seja com um simples passo, estará tomando controle do seu destino. Elimine a procrastinação de uma vez por todas, sem avisar a ninguém. Faça-o agora contar. Não espere por um momento perfeito. O momento perfeito é o que você faz dele. Comece agora. Você já parou para refletir sobre o peso que o seu passado carrega? Existem momentos na vida que nos marcam, escolhas que fizemos e erros que cometemos, e tudo isso, sem querer, fica como correntes invisíveis, nos prendendo e nos impedindo de avançar. O que aconteceu com você no passado não define quem você é hoje, mas muitas vezes nossa mente insiste em reviver essas experiências, como se estivéssemos presos a elas. Essas correntes invisíveis são feitas de memórias dolorosas, de arrependimentos, de mágoas não resolvidas. Elas nos mantêm reféns de uma história que não podemos mudar. Mas, se você não aprender a soltar essas correntes, elas continuarão a ditar o rumo da sua vida. Você será um prisioneiro do seu próprio passado. O passado já passou. O que você faz com ele hoje é o que define seu futuro. A maior armadilha que você pode cair é acreditar que o passado define quem você é. Pode ser uma decepção, uma traição, um erro que você cometeu. Mas entenda, o passado é como uma fotografia desbotada, já não tem mais vida, só existe na sua mente. E o que você decide fazer com essas lembranças? Você vai deixá-las te controlar ou vai usá-las para fortalecer sua caminhada? O que aconteceu não pode ser mudado, mas a sua atitude diante disso, sim. O que você carrega no peito? Agora as mágoas e culpas só te impedem de crescer. Você não é mais aquela pessoa do passado. E se você não fizer essa mudança interna, se você não deixar essas correntes invisíveis para trás, vai continuar andando em círculos, sempre preso àquilo que já passou. Você é o único responsável por romper essas correntes. Imagine por um momento o quanto sua vida pode mudar se você parar de reviver os erros do passado, as frustrações, as decepções. O que aconteceria se você deixasse de se definir pelas falhas que cometeu ou pelas pessoas que te machucaram? O que aconteceria se, ao invés de se lamentar, você usasse essas experiências como combustível para o seu crescimento? O passado não é um fardo, ele pode ser o seu maior aprendizado. Mas só se você decidir aprender com ele, não se afogar nele. Pergunte-se: quais correntes invisíveis você ainda carrega? O que você ainda guarda do passado que te impede de avançar? Como seria sua vida se você decidisse libertar-se de tudo isso, sem medo, sem culpa, sem mágoa? Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Se você permitir, suas dores, erros e frustrações podem se transformar em força, em poder. O passado pode ser a chave para o seu fortalecimento, mas só se você decidir deixar de ser prisioneiro dele. Elimine o peso do passado sem avisar a ninguém. Liberte-se das correntes invisíveis que ainda te prendem e tome o controle do seu presente. O que você escolhe carregar agora, você é quem decide. Você já se pegou perdido em pensamentos, criando cenários que podem nunca acontecer? E nesses cenários tudo dá errado. As pessoas te abandonam, o trabalho falha, você perde tudo o que construiu. A mente humana tem esse poder quase mágico de criar tempestades onde não existem nuvens. Às vezes, nos perdemos tanto nesse processo de imaginar o pior, que esquecemos de viver o agora, o que realmente está acontecendo. A adição a imaginar problemas futuros é um dos maiores ladrões de paz que existe. Passamos tempo pensando no que pode dar errado, antecipando desastres, sem perceber que estamos vivendo duas realidades ao mesmo tempo: a realidade que existe e a realidade que nossa mente inventa. E o pior de tudo, mais de 90% das coisas que tememos nunca acontecem.
Você se arrisca a sofrer duas vezes, uma por aquilo que você imagina e outra pela coisa que nunca vai acontecer. Você não pode controlar o futuro, mas pode controlar seus pensamentos agora. Essa obsessão por antecipar problemas vem do medo do desconhecido, da necessidade de se preparar para o que vem pela frente. Mas a verdade é que não há como prever o futuro, e tentar fazer isso é um exercício de frustração. O que você deve fazer é aprender a observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Entenda que o medo e a ansiedade não são fatos, são projeções da sua mente, tentando te proteger do que ainda não aconteceu. Mas, na maioria das vezes, essas projeções são apenas fantasias que te tiram do presente. Imagine o quanto você poderia crescer e se desenvolver se parasse de gastar sua energia com aquilo que provavelmente não acontecerá. Imagine quanto tempo você poderia ganhar se começasse a viver no agora, com o que está diante de você, em vez de se perder em cenários que não têm fundamento algum. Pergunte-se, quantas horas da sua vida você já gastou preocupando-se com coisas que nunca aconteceram? O que você perdeu ao viver num futuro que ainda não chegou, ao invés de viver o agora? Como seria a sua vida se você soltasse esse controle imaginário e aprendesse a confiar na sua capacidade de se adaptar? Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, nos lembra: se você está afligido por algo externo, o sofrimento não vem da coisa em si, mas da sua interpretação dela. Se você parar de antecipar as dificuldades, você pode começar a viver com mais leveza. O que realmente importa é o que está diante de você agora, e não o que ainda não aconteceu. Elimine a obsessão por antecipar problemas sem avisar a ninguém. Liberte-se das preocupações imaginárias que só roubam sua paz. Concentre-se no presente, no que você pode controlar agora. A vida acontece no agora, e é só nele que você pode realmente agir. Quantas vezes você se pegou revivendo situações passadas, momentos em que alguém te feriu ou te decepcionou? O ressentimento é um veneno que muitas vezes bebemos, esperando que ele prejudique outra pessoa. Mas a verdade é que ele nos destrói por dentro. O ressentimento não muda nada, não muda o passado, não altera o que aconteceu, mas ele tem um poder incrível, o poder de roubar sua paz, de corroer sua energia e te manter preso a algo que já passou. Você já percebeu como o rancor e a mágoa fazem você reviver o passado novamente e novamente, como se fosse um ciclo sem fim? O ressentimento nos mantém atados ao que não podemos mudar. Ele nos faz esquecer do presente, da beleza de viver o agora, porque nossa mente está ocupada com algo que já se foi. E pior, quanto mais você nutre esse ressentimento, mais ele cresce, mais ele vai sugando a sua energia, mais ele vai se tornando parte de você, até o ponto de controlar suas emoções e decisões. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é justificar. Perdoar é liberar o que você carrega. O perdão, na verdade, é um presente que você dá a si mesmo. Não é para quem te feriu, é para você. Quando você perdoa, você não está dizendo que o erro ou a dor não importaram. Você está apenas decidindo que não vai mais carregar o peso disso. O perdão é um ato de libertação, de não deixar que o passado defina o seu presente. Sabe o que acontece quando você elimina o ressentimento? Você recupera o controle da sua vida. Você para de ser uma vítima da sua própria história e começa a ser o autor dela. Você escolhe a paz, escolhe seguir em frente. E ao fazer isso, você libera sua mente e sua alma de um peso desnecessário. Pergunte-se, quem ou o que você está carregando em seu coração que já não te serve mais? Qual sentimento negativo você tem alimentado dentro de você que te impede de viver em paz? O que aconteceria se você decidisse liberar essa carga agora, sem esperar nada em troca? Sêneca, outro grande filósofo estoico, afirmou: é mais valente quem vence sua ira do que quem vence os inimigos. Quando você escolhe perdoar, você escolhe a verdadeira força, que não vem da raiva ou da vingança, mas da liberdade emocional que você conquista ao deixar ir aquilo que te aprisiona. Elimine o ressentimento sem avisar a ninguém.
Liberte-se da dor do passado e escolha a paz. O perdão não é para os outros, é para você. Liberte-se de tudo que te impede de viver plenamente e volte a ser senhor de suas próprias emoções. Você já acreditou que seria feliz apenas quando atingisse uma meta? Ou talvez pensou que a felicidade viria quando conseguisse aquele cargo dos seus sonhos, comprasse a casa ideal ou conquistasse o corpo perfeito? A sociedade nos ensina a ver a felicidade como uma linha de chegada, algo que devemos alcançar depois de muito esforço e sacrifício. Mas a verdade é que a felicidade não está lá na frente. Ela está aqui, agora, em cada momento da sua vida. Se você continua buscando a felicidade como se ela fosse uma recompensa que você deve conquistar, nunca vai encontrá-la. Porque a felicidade não é um destino, não é algo que você alcança, mas algo que você experiencia ao longo da jornada. Cada passo dado, cada escolha feita com intenção e propósito, cada ato de viver com verdade e autenticidade, traz consigo uma porção de felicidade genuína. A felicidade não está no futuro, a felicidade está no presente. O problema é que muitas vezes nos vemos buscando por algo que já temos. Queremos ser felizes um dia, quando tivermos tudo o que sonhamos, quando tivermos alcançado aquilo que nos foi prometido pelo mundo. Mas, enquanto estamos correndo atrás dessa felicidade futura, esquecemos de viver o que temos agora. E aí, nos tornamos prisioneiros da ideia de que só seremos felizes quando tivermos mais, fizermos mais, formos mais. A verdadeira felicidade está na serenidade do momento presente. Quando você começar a viver com propósito, mesmo que o cenário não seja perfeito, você começa a experimentar a verdadeira felicidade. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você está em paz consigo mesmo e com o momento. A felicidade não é uma recompensa que você conquista no final de uma corrida. Ela é o combustível da sua jornada. E quanto mais você se alinha com o que é verdadeiro para você, mais você começa a experimentar essa felicidade interior. Em quantos momentos você deixou de ser feliz porque estava esperando algo acontecer? O que você tem deixado de viver hoje porque acredita que a felicidade só virá amanhã quando tudo for perfeito? Como seria a sua vida se você começasse a viver a felicidade agora, no presente, em cada passo, mesmo com imperfeições? Os estoicos, como Epicteto, nos ensinam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. E ao reagir com serenidade, aceitação e intenção, encontramos a verdadeira felicidade, não em algum lugar distante, mas aqui, no agora. A felicidade não é um destino, ela é uma prática diária de viver com propósito. Elimine a ideia de que a felicidade está em algum ponto distante. Ela não é algo que você alcança, é algo que você vive todos os dias. Comece agora, neste momento, e descubra que a verdadeira felicidade não está no futuro, mas no caminho que você escolhe trilhar. A felicidade é uma escolha diária, e ela começa com a decisão de viver plenamente no agora. Você já se pegou explicando suas escolhas, suas decisões e até mesmo sua maneira de ser, como se fosse necessário pedir permissão para viver do jeito que escolheu. Quantas vezes você sentiu a necessidade de se justificar para os outros, para que eles entendessem por que você fez o que fez ou tomou determinada atitude? O que você talvez não tenha percebido é que esse constante esforço de justificar cada passo seu está apenas alimentando uma insegurança interna, uma necessidade de aprovação externa que te impede de viver com verdadeira liberdade. A verdade é simples. Você não precisa de justificativas para ser quem é. Não importa se os outros não entendem suas escolhas, se as pessoas discordam ou se os padrões do mundo não são os seus. O único padrão que importa é o seu, a sua verdade, e você não tem que se explicar para ninguém. O ato de se justificar constantemente é como pedir permissão para ser você mesmo, e você não está aqui para isso. Você está aqui para viver de acordo com suas próprias regras, de acordo com a sua própria essência. Quando você se justifica, você está se deixando vulnerável à opinião dos outros. Toda vez que você sente a necessidade de justificar algo, você está inconscientemente dizendo:
Eu preciso da sua aprovação para me sentir seguro com a minha escolha. E o que acontece? Você acaba dando o controle da sua vida para os outros. O peso das justificativas se transforma em um fardo, uma corrente invisível que te impede de agir com firmeza e confiança. Mas aqui está a virada. O poder real vem quando você age com integridade e vive de acordo com os seus valores, sem precisar explicar cada passo. Quando você começa a viver assim, as pessoas que realmente se importam com você, as que compartilham seus princípios, vão entender o que você está fazendo. E quem não entender, não tem problema. Eles não precisam. O importante é que você esteja em paz com as suas próprias escolhas. Quais áreas da sua vida você tem se justificado demais? Você sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir seguro nas suas escolhas? O que aconteceria se você começasse a viver de acordo com sua verdade, sem se preocupar com as explicações que você sente que precisa dar? Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava: não somos responsáveis pelo que os outros pensam de nós, mas sim pelas nossas ações. Quando você age com coerência e vive com base nos seus próprios valores, a sua conduta fala por si. Você não precisa se justificar, porque a sua autenticidade é o que mais importa. Elimine o peso das justificativas, sem precisar avisar ninguém. Viva de acordo com seus valores e permita que suas ações falem por você. Quando você se liberta dessa necessidade de explicar cada decisão, você começa a viver com liberdade, confiança e poder. Seja fiel a quem você é e a sua verdadeira força se revelará. Quantas vezes você já ouviu a frase mente sã, corpo são? A verdade é que corpo e mente estão intrinsecamente conectados, e quando um vai mal, o outro sofre as consequências. Mas o que muitas vezes não vemos é como pequenos maus hábitos vão se acumulando, destruindo nossa energia, nossa clareza mental e nossa capacidade de alcançar o que realmente queremos. Eles começam de forma sutil, quase imperceptível, mas logo você percebe que está preso a um ciclo de autossabotagem que te impede de avançar. Imagine por um momento como sua vida poderia ser diferente se você se livrasse daqueles hábitos que aos poucos vão minando sua vitalidade. A falta de sono, a alimentação desregrada, as horas intermináveis gastas em distrações vazias, os pensamentos negativos que você insiste em manter. Esses maus hábitos se disfarçam de conforto, mas, na realidade, são armadilhas disfarçadas que roubam sua energia, apagam sua motivação e te impedem de viver com clareza. Seu corpo e sua mente são os maiores aliados que você possui. Quando você trata mal seu corpo com maus hábitos, você está dando um sinal de que não se importa com a sua saúde, com o seu bem-estar. O corpo é o templo onde a sua mente habita. E se você não cuida desse templo, não pode esperar que sua mente esteja em sua melhor forma. Mas, ao fazer escolhas mais saudáveis, ao começar a substituir hábitos prejudiciais por hábitos que te fortalecem, você não só melhora fisicamente, como também coloca sua mente em um estado de equilíbrio e clareza. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, cuidava do seu corpo e da sua mente, com disciplina e rigor. Ele acordava cedo, praticava exercícios, escrevia em seu diário e refletia sobre suas ações. Ele sabia que o que você faz todos os dias, mesmo nas pequenas escolhas, constrói a base de sua força e resiliência. Não se trata de perfeição, mas de consistência. Cada pequeno passo que você dá para cuidar de si mesmo é uma vitória. Cada escolha positiva, um investimento em um futuro melhor. Quais hábitos você tem alimentado que estão te prejudicando? O que você tem feito todos os dias que está minando sua energia e sua vitalidade? Como seria sua vida se você começasse a fazer escolhas mais saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente? Lembre-se de que o que você faz todos os dias se torna quem você é. Se você deseja mudar a sua vida, comece eliminando os hábitos que não te servem e substituindo-os por aqueles que te fortalecem. A verdadeira transformação começa na consistência das pequenas ações diárias. Elimine os maus hábitos que estão prejudicando seu corpo e sua mente, sem ninguém perceber.
Comece agora a investir em escolhas saudáveis, em um estilo de vida que fortaleça sua energia e clareza. Quando você cuida de si mesmo, de dentro para fora, tudo ao seu redor começa a se transformar. Seu corpo e sua mente agora serão os seus maiores aliados na jornada para a verdadeira força. É fácil olhar para os outros e apontar os erros, não é? Às vezes é como se a crítica se tornasse um mecanismo de defesa, uma forma de desviar a atenção de nossas próprias falhas, medos e inseguranças. Vivemos em uma sociedade onde criticar os outros é quase um esporte, onde apontamos o dedo para as falhas alheias como uma maneira de nos sentirmos melhores ou mais certos. Mas a verdade é que quanto mais você critica os outros, mais se afasta da verdadeira mudança que precisa acontecer dentro de você. A crítica constante é uma distração. Em vez de olhar para o que está fora, você deveria estar olhando para o que está dentro. Quando você critica, você se desvia do caminho da autoobservação, que é a chave para o crescimento pessoal. A verdadeira sabedoria não está em julgar os outros, mas em olhar para si mesmo com honestidade, sem máscaras, e reconhecer onde você precisa melhorar. Criticar os outros é uma forma de fugir do que você deve melhorar em si mesmo. Toda vez que você critica alguém, você está projetando seus próprios medos, falhas e insatisfações. A crítica nunca vai te ajudar a crescer, porque ela vem de um lugar de escassez, de comparação. O verdadeiro caminho para a evolução pessoal é a autoobservação, a habilidade de olhar para dentro, sem julgamentos, sem culpar os outros pelas suas dificuldades. Quando você começa a se observar de forma sincera, sem se esquivar, começa a perceber os padrões que precisa mudar e as áreas que precisa fortalecer. O verdadeiro trabalho começa dentro de você. Em vez de criticar os outros, questione-se: o que essa situação me ensina sobre mim? Ou então, como posso melhorar minha reação em vez de criticar a atitude dos outros? Esse tipo de questionamento é o que gera transformação genuína. Ao fazer isso, você não apenas se torna mais sábio, mas também cria um espaço para a verdadeira mudança. Porque no final, quando você foca no que precisa melhorar em si mesmo, você se torna uma pessoa mais forte, mais autêntica e mais serena. Pergunte-se: quantas vezes você tem se distraído criticando os outros em vez de olhar para si mesmo? O que você está evitando ao projetar suas críticas para os outros? Como seria sua vida se você começasse a cultivar a autoobservação em vez da crítica constante? Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: não se preocupe com o que os outros fazem, preocupe-se com o que você deve fazer. Quando você começa a focar em si mesmo, na sua jornada de crescimento, a crítica deixa de ser necessária. Sua própria evolução vai falar mais alto do que qualquer julgamento externo. Elimine a tendência de criticar sem avisar ninguém. Olhe para dentro, observe suas atitudes e busque melhorar a si mesmo a cada dia. A verdadeira transformação acontece quando você decide parar de apontar os erros dos outros e começa a trabalhar nos seus próprios. Seja honesto consigo mesmo e o mundo ao seu redor começará a mudar. Parabéns por ter assistido até o final. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com seu próprio crescimento e com a busca pela sabedoria verdadeira. Isso é algo digno de ser celebrado. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento, cada mudança que você faz para melhorar a si mesmo, é uma vitória. Agora, quero saber de você. Qual dos tópicos mencionados mais tocou seu coração? Qual atitude você está pronto para eliminar da sua vida e começar a viver com mais liberdade e autenticidade? Deixe um comentário abaixo. E se você não souber o que escrever, comente simplesmente gratidão. Isso nos ajuda a saber quem ficou até o final e está comprometido com sua transformação. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você vai continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a evoluir, tanto pessoalmente quanto intelectualmente. A cada vídeo estamos juntos em busca de um mundo mais consciente e fortalecido. Ao final, vou deixar 2 recomendações de vídeos que com certeza vão agregar mais valor à sua jornada. Não perca! Eles vão trazer novos conhecimentos que vão fazer a diferença na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha-se firme, mantenha-se forte
Mantenha-se em busca da sua melhor versão.